Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo da Igreja Grega, ou mais precisamente da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora. E hoje eu vou tentar esclarecer algumas pessoas, ou muitas pessoas, que acham que a Igreja Ortodoxa é uma filial da Igreja Romana, que a Igreja Ortodoxa é como se fosse um braço, uma sucursal da Igreja Romana. Muitos fiéis da Igreja Romana acabam, por desgosto com a nova liturgia, com as reformas litúrgicas de Paulo VI e por conseguinte do Vaticano II, muitos fiéis descontentes que não querem deixar a liturgia antiga, que não querem deixar o catolicismo, eles optam, quando existem igrejas ortodoxas em suas regiões, eles optam por frequentá-las. Só que muitas vezes, por ignorância, e claro, não se inculpa porque os padres não os instruem, eles acabam achando que a Igreja Ortodoxa é uma espécie de sucursal, é uma espécie de filial da Igreja Romana. Até porque existem fiéis dentro da Igreja Romana, existem fiéis que têm um certo conhecimento de teologia, dos documentos do Vaticano II, e eles leem que a Igreja Ortodoxa não tem comunhão plena com Roma. E eles sabem que existem igrejas orientais que têm plena comunhão com Roma, que são as chamadas igrejas greco-católicas, ou pejorativamente são chamadas de igrejas uniatas. Então, dessas igrejas que têm plena comunhão com Roma, você vai encontrar a igreja melquita, a igreja maronita, as igrejas de rito bizantino, tais como a igreja russa, também a igreja ucraniana, a igreja ítalo-albanesa, outros ritos como a igreja siríaca, uniata, a igreja copta, enfim, igreja armênia. Então essas igrejas que eu acabei de falar, elas estão em plena comunhão com Roma. Ou seja, a plena comunhão com Roma não é só acatar o Papa como líder, mas renunciar aos dogmas antigos. Porque essas igrejas, elas saíram do Oriente, elas saíram de igrejas particulares, como da igreja bizantina, como das igrejas pré-calcedonianas. Então, quando elas entraram em comunhão plena com Roma, elas tiveram que abandonar os seus dogmas, os dogmas da ortodoxia. Por exemplo, tiveram que fazer um acréscimo no credo constantinopolitano, ou melhor, niceno-constantinopolitano. Acrescentaram que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que é uma partícula que não existe no credo original, porque o segundo concílio ecumênico, o primeiro de Constantinopla, no ano de 381, com 150 bispos, eles professaram que o Espírito Santo procede do Pai. E a Igreja Ortodoxa conservou isso desde o século IV, desde o ano 381,
até os dias atuais. Depois a Igreja Romana ela acrescentou que procede do Pai e do Filho, e as igrejas que querem entrar em comunhão com Roma têm que aceitar esse dogma romano. Entre outras coisas, a Igreja Romana acredita no inferno eterno, no juízo particular, que a alma que pecou e está em pecado mortal, essa alma vai ser julgada num juízo particular e ali ela vai ser arremessada no inferno para todo sempre. Ela não vai ter esperança de salvação. A Igreja Ortodoxa não acredita nisso. Ela acredita que até o dia do juízo final, a doutrina corrente é que até o dia do juízo final, até o demônio pode se salvar. Que é uma doutrina chamada de semi-apocatástase. Essa é a doutrina oficial da Igreja. Então, não aceitamos, como ortodoxos, essa doutrina que a alma após a morte, se ela pecou muito, ela não pode mais se arrepender e ela está condenada para tudo sempre. A outra questão, a questão do agostinianismo e tal. Então, essas igrejas que têm comunhão plena com Roma aceitam essas doutrinas que são doutrinas estranhas e alienígenas para a Igreja Ortodoxa, porque não foi isso que ensinou a santa tradição. A tradição dos nossos veneráveis teóforos, a tradição dos nossos veneráveis teóforos e padres da Igreja. Agora, esses católicos romanos, dos quais eu falei, que acreditam que a Igreja Ortodoxa é uma extensão, uma igreja de segunda categoria, de segundo escalão da Igreja Romana, que é uma igreja ligada a Roma, mas peronomútil, é uma igreja católica peronomútil, é uma igreja que tem comunhão parcial com Roma. Então eles acabam achando, em sua ingenuidade, que é a mesma coisa, que é a única diferença entre cristãos ortodoxos e cristãos romanos, a única diferença é que a Igreja Ortodoxa não obedece o Papa e que os cristãos uniatas e os cristãos romanos obedecem o Papa. E que a Igreja Ortodoxa acaba sendo uma espécie de igreja uniata. Então muita gente se sente confortável, não quer professar a fé ortodoxa, continua frequentando, comungando, mas não aceita essas pessoas, ou melhor, essas pessoas não aceitam a doutrina ortodoxa. Elas acabam pensando como romana e professando a doutrina do juízo particular com o fogo eterno do inferno, acabam professando o predestinacionismo do bem-aventurado Agostinho de Hipona, acabam professando o filioque e outras, a das almas do purgatório, enfim, né? Doutrinas que não cabem dentro da Igreja Ortodoxa. Então, assim, o que eu quero dizer para as pessoas que são oriundas da Igreja Romana, que se se elas frequentam as igrejas ortodoxas, elas têm que saber que é uma outra igreja e que não existe esse negócio de comunhão parcial. Toda comunhão é plena ou não é comunhão, porque não se vê padres, bispos, patriarcas e papas celebrando missas juntos. Não existe isso. Então, se os clérigos não têm comunhão, por que os fiéis haveriam de ter comunhão? Então, a comunhão sempre é plena. Falar comunhão plena é redundância. Não existe. Não é um casamento. Como você fala, a gente está em comunhão parcial de bens ou comunhão plena de bens.
Na questão da espiritualidade, a comunhão é sempre plena. Porque se temos comunhão parcial, significa que nós aceitamos coisas, doutrinas romanas, e eles aceitam parcialmente doutrinas ortodoxas. O que os ortodoxos aceitam é que a Igreja Romana tem sucessão apostólica, ou seja, ela tem padres e bispos verdadeiros, embora discorde, perdão, embora discordem da Missa Nova, das reformas litúrgicas de Paulo VI, mas reconhece que tem legítima sucessão apostólica e que eles têm bispos verdadeiros, como a Igreja Ortodoxa também os tem. Só que a Igreja Ortodoxa manteve não só a liturgia, porque os uniatas também têm as mesmas liturgias das igrejas orientais. Os uniatas só não conservaram a fé na sua integridade, só não conservaram a tradição incólume, que tradição essa, ou melhor, tradições estas que vieram dos apóstolos e foram passando de geração em geração até os dias atuais. Então, só para reafirmar, a Igreja Ortodoxa, ela é uma igreja sui generis, ela não tem comunhão com Roma, ela não é uma espécie de igreja uniata, ela é igreja ortodoxa, e ela não é uma igreja cismática. A igreja romana se tornou cismática, a igreja romana é que saiu da igreja ortodoxa e não o contrário. Bom, era isso que eu tinha para dizer neste vídeo e até o próximo vídeo com a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um só Deus. Amém.